Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, gente, eu tô passando por aqui porque é o seguinte, recentemente um aluno aqui do grupo, ele me fez um questionamento porque ele estava operando muito bem, estava operando com 2 contratos e aí ele decidiu migrar de 2 para 8 contratos. E aí, infelizmente, o resultado dele acabou ficando insatisfatório, ele se frustrou e teve que voltar para o simulador, o que já é um passo importante, tá? Todos vocês do grupo, se não passaram, em algum momento vão passar de quebrar uma conta ou de se frustrar com o resultado e acabar tendo que voltar para o simulador. Então é isso, voltar para o simulador faz parte do processo, entendam, não vai quebrar sua conta e desistir do mercado, que aí sim você não vai ter resultado aqui, tá? Eu opero aí há mais de 5 anos, eu opero todos os dias e teve cenário em que eu tive que operar no simulador também, beleza? Mas vamos lá, vamos migrar para a parte do gerenciamento de risco que eu utilizo, que poderia ter ajudado ele nesse caso, tá? Primeiro ponto aí é operar buscando de 3 a 5% do seu capital. Então, quando ele migrou de 2 contratos para 8, quebrou a conta em 2 dias, que foi o que me pareceu ali na mensagem, significou que com certeza ele estava com um gerenciamento completamente agressivo, né? De 3 a 5% ao dia eu já considero um gerenciamento agressivo, mas eu imagino que ele tenha exposto demais o capital dele e por isso acabou se frustrando e tendo que voltar para o simulador, beleza? Então vamos falar de gerenciamento de risco, vou falar do meu gerenciamento, e aí vocês podem espelhar para cada um, tá? E ver se funciona para você. Lembrando, gerenciamento de risco, ele acaba sendo pessoal. Então eu tenho um, o Carlos tem outro, o Marco Aurélio tem outro. A gente vai gerenciar as nossas perdas e ganhos de acordo com a forma que a gente se sente mais confortável em operar. Bom, galera, vamos lá. Falando do Diego, tá? Eu tenho executado uma média, isso nos últimos 5 meses, uma média de 120 operações por mês, chutando um pouquinho alto aí, arredondando para cima, tá? Uma média de 120 operações por mês, que me dá um total de 30 operações por semana e uma média de 6 operações por dia, tá? Eu estou tentando reduzir essa média, mas tem uns 3 meses aí que o máximo que eu consegui foi reduzir minha média para 5 operações ao dia. Mas vamos falar de um gerenciamento 120 operações mês, 30 semana, 6 dias, certo? Eu tenho alguns dados aqui em que a gente pode usar para trabalhar. Vamos supor que nós estejamos trabalhando com uma média de 45%, tá? Uma média de assertividade de 45%, tá? E que nós vamos trabalhar apenas com loss de 75 pontos e gains de 200 pontos. Ah, Diego, mas muitas operações o loss acaba sendo de 80 pontos, 90, algumas raríssimas operações o loss de 100 pontos, certo? Eu concordo com você, algumas são 80, raras são 90 e raríssimas chegam a 100 pontos, beleza? Mas vamos arredondar para 75 pontos, porque nós temos muitas operações de 65 pontos, de 55 pontos, e aí abaixo de 55 pontos já se torna raro também o número de operações, certo? Vamos colocar que os nossos gains são todos de 200 pontos. A maioria, sim, são de 200 pontos, mas também nós temos uma quantidade substancial de gains que passam de 200 pontos. Se quiser olhar o meu relatório de performance mensal, tem lá no meu Instagram. Nos últimos meses aí, vocês vão ver que tem muitos gains. Tem gains de 600, de 500, muitos de 400, muitos de 300, certo? Mas eu estou trabalhando com o gerenciamento mais conservador possível para que faça sentido para você. Então vamos colocar aí que dos meus 45% de assertividade, todas as operações foram de apenas 200 pontos, certo? Então, em 120 operações, com 45% de assertividade, nós teríamos um total de 54 operações vencedoras, ok? 54 operações vencedoras e acho que 66 operações perdedoras, por aí, certo? O que isso me daria de lucro no final do mês? Um total de 5.850 pontos. Eu executei 54 operações vencedoras, tive essas operações me pagando 5.850 pontos no total,
que vezes um contrato me daria de lucro R$ 1.170, certo? Se vocês analisarem os meus últimos meses, eu trabalhando de forma com perfil arrojado, tomando mais stops do que gains, essa foi a média de resultado que eu entreguei, tá? Operando a um contrato, 1.170 pontos. Se a gente colocar a 20 contratos, vai dar uma média de 24 a 25 mil reais. E aí, como eu executo uma ou outra operação com 30 contratos, consigo às vezes chegar num resultado aí beirando a 30 mil reais. Fechou? Esse é o meu gerenciamento, falando do cenário mais positivo. Mas vamos colocar aí, vamos começar a reduzir esse cenário para vocês entenderem o quanto é difícil você fechar um mês no vermelho se você seguir o gerenciamento à risca. Vamos falar aí que agora a gente saiu de 45% de assertividade e caiu para 35% de assertividade, certo? Dessa forma, eu teria de lucro aí no meu mês 2.550 pontos apenas, tá? 2.550 pontos. Porém, se eu fizer isso vezes 0,20 centavos, que seria um contrato, sempre pensando no iniciante, ainda assim eu teria um lucro de R$ 510. Diego, para eu operar um contrato e conseguir gerenciar esse um contrato, quanto que eu tenho que ter de capital? Entre 500 a R$ 1.000, certo? Lembrando, eu, Diego, busco de 3 a 5% do meu capital ao dia, buscando entre 300 a 500 pontos ao dia. Raras as vezes eu faço menos que 500 pontos, mas de 3 a 5% do capital ao dia. Porém, quem começa a operar com R$500 até R$1.000 vai trabalhar com um gerenciamento mais agressivo, porque a gente buscando 500 pontos ao dia, você não consegue fazer menos de 10% aí do capital no mínimo, tá? Então o cara operando aí com R$500 de banca, ele vai buscar 500 pontos ao dia. Se ele seguir esse gerenciamento e dá para gerenciar, fazendo 2.550 pontos, ele fez R$510 de lucro no final do mês, tá? Lembrando, com assertividade de apenas 35%, significa que de 10 operações eu tenho que acertar 3 operações e meia e 4 operações, vamos arredondar, certo? Bom, então falando do cenário mais negativo aí no mercado, um cenário onde nós operamos com apenas 30% de assertividade. Aquele cenário em que você executa 10 ordens e você acerta apenas 3. Trabalhando com esse cenário aqui, para você ter ideia, a gente acertaria 36 operações, nós acertaríamos apenas 36 operações, certo? Porém, essas 36 operações nos dariam de lucro 900 pontos, certo? Com 900 pontos de lucro a um contrato, eu ainda consigo sair aí com R$180 no mês de lucratividade. Isso falando de um contrato apenas. Esse cara, mesmo no pior cenário, se ele estiver operando com 10 contratos, ele fez quase R$2.000 de lucratividade. E com 20 contratos, quase R$4.000 de lucratividade, certo? Eu não consigo imaginar um cenário em que nós operemos com 30% de assertividade e eu joguei tudo para o mais negativo, tá? Considerando que em muitas operações, a gente faz 500 pontos, 400 pontos. É muito comum em uma única operação, às vezes eu pegar stops de 2, 3 dias num total de pontuação aí falando, beleza? Então eu desenhei esses cenários aqui para vocês, certo? Com 45% de assertividade, com 35% de assertividade e com apenas 30% de assertividade. Todos os cenários você tendo a possibilidade de tomar mais stops do que acertos. Beleza? Se seguir isso à risca, galera, vocês não fecham um mês negativo, vocês não fecham uma semana no vermelho. O problema é você aprender a abrir a operação e sustentar ela até o final, certo? Tendo feito isso, não importa se você opera com ou sem parcial, o lucro ele vai vir para o seu bolso. Basta você executar aquilo que você aprendeu ou apenas seguir a sala ao vivo, que mesmo pegando uma sequência de dias difíceis, você vai ser lucrativo ao longo dos dias.